Amados irmãos, eu quero convidar a atenção de todos para a palavra do Senhor ao nosso coração, que este servo possa ser fiel na transmissão e interpretação da palavra, e eu oro ao Senhor para que Ele abençoe cada momento deste sermão para edificar a mim e a vida dos irmãos. O versículo no qual vou meditar está em Marcos capítulo 15, verso 21. Marcos capítulo 15, verso 21, diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Em outra versão, e obrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Amados irmãos, esta é uma história resumida em um versículo, mas extraordinária. Conta a história de um homem judeu que nasceu numa cidade chamada Cirene, no norte da África. Não é muito certo se ele estaria vindo de lá para participar da festa da Páscoa em Jerusalém. Então ele chegou 1 ou 2 dias antes a Jerusalém. O texto diz que ele vinha do campo. Pode ser que ele fosse natural de Cirene, mas já morava ali na região da Palestina e na região mais no interior, no campo. E, de qualquer maneira, estava ali na cidade de Jerusalém, alegre, emocionado, porque era um sonho para todo judeu participar da festa da Páscoa. E ele queria, então, estar envolvido com aquela situação. Mas ele estava andando pelas ruas e começou a perceber que alguma coisa estava anormal naquela sexta-feira. E ele perguntou às pessoas, e certamente disseram que haveria uma crucificação naquele dia. Aliás, 3. E que era um determinado homem, o principal ali, chamado Jesus, e que era alguém que fez milagres, que ensino, mas que contrariou o Império Romano e os religiosos judeus da religião judaica. Então ele, de alguma forma, ele era bom, mas contrariou a minha religião, então ele ficou meio neutro nessa situação. Então, ele então se posicionou ali no caminho e por onde passaria os crucificados, e especialmente Jesus. E ali, de longe, ele avistou então Jesus carregando uma cruz. Nós não sabemos ao certo se era uma cruz completa ou só a parte horizontal da cruz, que também era muito pesada, uma vez que a parte vertical estaria já cravada lá e talvez levasse só a horizontal. Mas, de qualquer maneira, era um grande peso e para alguém que já havia sido açoitado várias vezes, que sangrava por causa de uma coroa de espinho, que passou 2 ou 3 noites angustiado no Getsêmani e também muitas açoites. Então, certamente, seu corpo estava muito debilitado. E os soldados, então, caminhavam com Jesus em direção ao Monte do Calvário, e era costume colocar o condenado, alguém com uma placa, dizendo o crime que aquele condenado
havia cometido. E a placa disse: este é Jesus, que rei dos judeus. Os judeus lá tentaram dissuadir Pilatos para mudar, não o rei dos judeus, mas que se diz ou que quer ser rei dos judeus. Por isso estava sendo crucificado. Pois bem, e ele viu então Jesus e aqueles 4 soldados que formavam o cortejo, e ele então ficou ali. Bom, isso não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. E aí, então a debilidade de Jesus fez com que ele várias vezes caísse, ele não estava suportando o peso. E os soldados talvez certamente tentaram reanimá-lo com brutalidade, mas perceberam que de fato ele não ia conseguir completar o seu trajeto. E aí olharam em redor, à procura de um homem forte e trabalhador do campo, e deram com os olhos em quem? Simão. E Simão, naturalmente, entrou em desespero quando olharam para ele. E aí um dos soldados pegou uma espada, e esse era um ato, diz o texto bíblico, que constrangeram, obrigaram, forçaram um certo Simão Cirineu a carregar a cruz. E esse ato de constrangimento era um ato natural que os romanos faziam para com os povos dominados. E no caso ali, eles dominavam ali Jerusalém e toda a Judeia. E então um dos soldados de patente maior dizia: eu te constranjo em nome do imperador a carregar a cruz para este infeliz que não está conseguindo. E ele então acabou tendo que fazer isto, e nada satisfeito, porque esse não era o projeto dele naquele momento, e sentindo-se humilhado e preocupado em ser confundido com um criminoso também, e o seu coração, que estava alegre, passou a ficar triste, aborrecido e até com uma certa raiva da pessoa para quem ele estava carregando a cruz. E pensava consigo: eu não fiz nada, por que eu vou ter que passar essa situação em nome deste aí que é o pecador? Meus irmãos, não sabemos exatamente o que aconteceu nessa caminhada até o Calvário, mas algo aconteceu. E não somente aconteceu ali, mas aquela cena de carregar a cruz marcou profundamente o coração de Simão Cirineu. E tempos depois, quando ele foi conectando as histórias, as coisas, e de alguma maneira a mensagem do Evangelho chegou ao seu coração, e aquilo impactou sua vida. Talvez Jesus não tenha deixado, certamente, de falar alguma coisa com ele, mesmo ali, naquele instante de profunda dor e sofrimento. Só sabemos que este homem é citado nas Escrituras, e é interessante como ele é citado. E tudo indica que ele veio a se converter, e não somente ele, mas a sua família. Mas o carregar a cruz é um desafio que o Senhor Jesus coloca a todos nós. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Foi exatamente isso que Simão fez, literalmente. Simão Cirineu carregou a cruz. Mas o texto diz: toma a tua cruz. Na verdade, Simão estava carregando exatamente a sua cruz, porque aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era de todos nós pecadores. Nós é que a merecíamos por causa dos nossos pecados. Mas ele tomou sobre si esta cruz para salvar a humanidade. E eu devo imaginar que, na medida em que Simão caminhava, seu coração ia sendo transformado de raiva em amor, em sentimento bom.
de alguma coisa de constrangimento, em alguma coisa de glória, digamos assim, de alegria. Eu posso depois imaginar que tempos depois, Simão devia ter um sentimento de profunda alegria e de profunda satisfação de ter participado do momento mais sublime da história da humanidade, o momento da redenção. Daí então, a primeira bênção que a gente recebe por levar a cruz, nos comprometer com Jesus, envolver-nos na sua obra, temos também dar o nosso testemunho, o nosso envolvimento, ainda que com sacrifício, mas um sacrifício bem menor, mas tudo isso envolve de alguma maneira o nosso carregar a cruz. Então, a primeira bênção é participar do sofrimento de Cristo pela redenção do mundo. Nós somos chamados a tomar a cruz. Nós somos chamados no Novo Testamento a participar dos sofrimentos de Cristo. Isto é uma glória para nós. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Nós somos herdeiros da cruz. Estamos debaixo da cruz. A cruz é a nossa glória. É nosso poder, nossa honra. Dela vem tudo isso. Então, Simão Sirineu, no primeiro momento, sem o saber, estava participando do sofrimento de Cristo. E ele deve ter imaginado, durante alguns minutos, eu minimizei, atenuei o sofrimento de Cristo. De alguma forma, eu pude aliviá-lo para que ele descansasse, porque ainda experimentaria uma grande dor. Depois de convertido, você imagina a glória que ele sentia, a alegria que ele sentia em relação a isso. E então Simão representa, e essa cena representa a vida cristã, tomar a cruz de Jesus Cristo. E aquela cruz, como eu disse, não era de Jesus, era de Simão também. Então ele carregava a sua própria cruz, literalmente. Então a primeira bênção é a bênção de a gente participar do sofrimento de Cristo. Eu carrego a cruz com o meu envolvimento na obra, com a minha dedicação, com o meu testemunho, com perseguições na vida cristã, com pressões do mundo, com pressões de Satanás, com pressões da carne. E a gente tem essa luta, esse sofrimento que Cristo teve de forma muito maior. Mas isso nos alegra o coração, saber que a gente está participando da obra de redenção da humanidade. A segunda bênção, meus irmãos, é a bênção da influência, de nós podermos influenciar a salvação e a consagração da nossa família. Quando eu carrego a cruz do compromisso, da responsabilidade, do testemunho, do amor, da dedicação, isso, de alguma forma, afeta, influencia e abençoa a nossa família. Olha, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito 25 anos depois, mais ou menos, 25, 30 anos depois desse episódio. Não tinham escrito ainda, porque tudo isso estava sendo passado com o querigma, com a pregação oral, mas sentiram necessidade de escrever. E Marcos foi o primeiro evangelista a escrever o Evangelho. Depois dele, Mateus, Lucas e por último, João. Mas Marcos, quando escreveu, ajudado por Pedro nas lembranças, ele escreveu, em primeiro lugar, para a igreja de Roma. E a igreja, os romanos, os cristãos romanos, receberam essa carta primeiro. Ela foi direcionada para os romanos. E nessa carta, neste evangelho, por isso que Marcos faz referência a Alexandre de Rufo. Ele diz: e constrangeram um certo Simão, pai de Alexandre de Rufo. Mas por que botar o nome de alguém ali no meio do evangelho que a gente nem conhece? Mas os crentes de Roma conheciam Alexandre de Rufo e a família dele.
e eram líderes da igreja, eram pessoas influentes. Isso é sinal de que aquele judeu ortodoxo, que era Simão, tornou-se um cristão. E não somente isso, levou a sua família à conversão, a sua esposa e também os seus filhos. Por isso que, lá em Romanos capítulo 16, verso 3, Paulo terminando a carta, ele vai dizer: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Então, o relacionamento do apóstolo Paulo com esta família de Simão Cirineu era muito forte, a ponto de ele chamar a viúva, digamos, naquela situação, ou naquele momento, 25, 30 anos depois, talvez Simão já não estivesse ali, mas a esposa, já anciã, ela foi como uma mãe para mim. Então, ela era uma crente da igreja de Roma, e os filhos também. Então, aquela experiência de carregar a cruz fez com que o coração de Simão se modificasse e influenciasse a sua família. Meus irmãos, isso acontece quando a gente assume o testemunho cristão, quando a gente carrega a cruz, quando os nossos filhos, nossa família vê que nós levamos a sério a nossa fé, que nós temos um comportamento diferenciado, que há alegria, louvor, há prazer em servir e cantar ao Senhor, sem fanatismo, mas com naturalidade. O nosso comportamento diferenciado, a nossa ética diferenciada, a nossa maneira de enxergar o mundo, nossa esperança no coração, essas coisas vão influenciando nossa família e vão trazendo as pessoas pouco a pouco a nós, ao Evangelho. E é isso que a gente quer, a salvação dos nossos queridos. Em terceiro lugar, a terceira bênção, meus irmãos, é garantir vitórias espirituais. Porque quando você carrega a cruz cruz do compromisso, da fidelidade, do envolvimento com a obra do Senhor, você então tem vitórias espirituais. A gente está sempre querendo vitórias materiais, vitórias físicas, mas a mais importante e sublime é a vitória espiritual. E só com a cruz de Cristo, com o testemunho de Cristo, que a gente tem vitórias espirituais contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo. Não tem como lutar contra o pecado sem cruz. Não tem como lutar contra Satanás sem cruz, sem estarmos escondidos atrás da cruz. Porque Satanás odeia a cruz e ele foge dela, porque ela é a glória da nossa redenção e da nossa libertação. Então, os filhos de Deus têm que ter compromisso, levando a sua cruz, sua responsabilidade, porque se a gente for abrindo mão da nossa cruz, e parece que muitos cristãos vão deixando de levar a cruz, deixam ela em casa, quando vão para algum lugar, ou então vão diminuindo. Há uma lenda muito interessante que conta a história de um grupo de pessoas, é uma lenda, um grupo de pessoas que caminhavam carregando a sua cruz, e chegaram aí, quando iam caminhando, achavam que estava muito pesada, então iam lá, cortavam um pedacinho da parte vertical da cruz, e bom, vamos lá, mas depois andavam mais ainda está pesada, então cortavam mais um pedacinho da parte vertical, um pouquinho da horizontal, e aí a cruz ia ficando pequena. Às vezes a gente vai apequenando a nossa cruz, nosso testemunho, nosso compromisso com Deus, nossa vida cristã vai ficando pequena, vai ficando incipiente. Aí, diz a lenda que eles então tiveram que atravessar de um lugar para um outro lugar, onde eles iriam, mais alto, com mais vitórias, com mais bênçãos. E aquele que não cortou a sua cruz, colocou lá a sua cruz, ela deu exatamente suficiente para ele passar, ele passou, pegou a sua cruz, e os outros que cortaram a cruz, elas não podiam completar a trajetória, e ficaram ali parados. Essa lenda ilustra que às vezes a gente vai abrindo mão da cruz, e quando vem os desafios, as dificuldades, quando vem as provações, quando vem as opressões malignas,
a gente fica envergonhado, porque a gente não tem cruz, não tem testemunho, não tem vida, não tem fé, não tem confiança, não tem esperança. Essas coisas foram comidas, nossa cruz foi comida, foi deteriorada pelo nosso testemunho, nossa descrença, nossa indiferença. E em quarto e último lugar, meus irmãos, da bênção de levar a cruz, é levar a cruz sem sentir o seu peso. Levar a cruz sem sentir o seu peso. Eu posso imaginar que enquanto Simão Cirineu, no primeiro momento que pegou aquela cruz, ou aquele pedaço da cruz, ele deve ter sentido um peso enorme. Porque além do peso da cruz, estava o peso da sua amargura, da sua raiva. Mas enquanto caminhava, olhando para Jesus, refletindo, Jesus falando com ele, seu coração foi se modificando e a cruz foi se tornando mais leve. Muita gente acha que é muito difícil ser cristão, que a gente faz renúncias, que faz sacrifícios, e de fato. Mas para quem é cristão mesmo, convertido, que ama Jesus de todo o coração, que é salvo pela graça do Senhor e tem o seu coração cheio de louvor, de adoração, nada que a gente faça, por mais que tenha compromisso com a nossa finança, com o nosso tempo, com a nossa agenda, com as nossas energias, será pesado. Porque nós amamos o Senhor. E na medida em que amamos, quanto mais amamos, mais leve fica a cruz. Quanto menos amamos, mais pesada é a cruz. Quando os irmãos começam a reclamar, não é fácil ser crente, porque crente tem que dar dito, crente tem que ir na igreja, tem que fazer isso. O membro da igreja começa a reclamar, eu não tenho tempo para cuidar de coisas da igreja, a igreja está sempre sugando a gente. E as pessoas do mundo falam assim que não são cristãos, vocês não saem da igreja, vocês não saem, vocês são muito sacrificados. Eles não sabem que isso não é nenhum sacrifício, porque o nosso amor é tão grande que essa cruz que eles dizem que a gente carrega, não é tão pesada. Agora para eles vai ser, porque eles não têm o coração transformado, não têm um coração de amor e de gratidão por Jesus. Então, a bênção de carregar a cruz é carregar com amor, e quando a gente carrega com amor e gratidão, ela se torna mais leve. Há uma lenda parecida com essa que eu contei, de um grupo de pessoas que caminhava também carregando sua cruz. E as pessoas caminhavam cantando, feliz, mas tinha um rapaz que estava lá com a sua, peraí, a minha cruz está pesada, acho que deram a cruz mais leve, o pessoal, está todo mundo feliz, eu estou aqui cansado de ficar carregando essa cruz. E aí, depois de um dia de caminhada, eles foram descansar, estacionaram as cruzes lá no estacionamento de cruz, e aí, então, diz a lenda que esse rapaz disse, eu vou trocar, vou pegar essa cruz que o pessoal está cantando, leve. Então, à noite, no escuro, ele foi testar as cruzes. Eu falei, nossa, essa está pesada. Opa, essa também está muito pesada. Até que depois de testar, ele encontrou uma, sem enxergar bem, e aí fez um sinal naquela cruz que ele ia de manhã pegar. E quando correu para lá, viu na claridade, viu a cruz, era exatamente a que ele estava carregando. Não adianta, se a gente não tem amor pelo Evangelho, pelas coisas de Deus, tudo será difícil, tudo será pesado, tudo será sacrifício. Mas quando a gente ama, não será sacrifício. É que nem a historinha da menininha que estava com um negócio grande nas costas, e alguém disse, mas menina, que peso é esse que você está levando? Não é peso não, é meu irmãozinho. Quando a gente ama, não é peso. Quando a gente ama a esposa, o esposo, o sacrifício que a gente faz para o nosso cônjuge, nossos filhos, não é tão sacrifício quanto os outros estão vendo, porque a gente faz com amor. Assim é o reino de Deus. Então, meus irmãos, essas bênçãos são maravilhosas, e a cruz de Jesus não é pesada, o jugo de Jesus não é pesado, do Evangelho.
O jugo de Jesus é leve e suave, embora os outros possam achar que não são convertidos, mas nós sabemos como é bom, como é precioso, como nos dá poder, nos dá unção, a certeza de que, ao carregarmos a cruz, participamos do sofrimento de Cristo para a redenção do mundo. Nós influenciamos a salvação e o testemunho da nossa família, dos nossos queridos. Nós temos vitórias espirituais, porque a gente não, sem cruz só temos derrota espiritual, mas com cruz no testemunho temos vitórias espirituais. E não pesa nada. E não pesa porque nós amamos e somos gratos ao Senhor por tudo que fez por nós. Eu quero então convidar você a cantar com a gente a uma música linda chamada Entrega. Talvez você precisa entregar a sua vida, todo o seu ser, a Jesus. E tomar essa cruz, a cruz do testemunho, do compromisso, e caminhar. Eu entrego a ti. Faça desta canção a sua oração, o seu desejo de consagração mais e mais ao Senhor. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me para muitas vitórias espirituais. Amém.